Oiê! Gente, esse vídeo é sobre a LDB, Lei de Diretrizes e Bases. É de 96, só que eu atualizei com todas as emendas, tudo que aconteceu até hoje, eu atualizei. Então, nós vamos lá. Tem que prestar bastante atenção, porque ela é enorme, mas eu estou resumindo no máximo, mas todo o meu resumo dá para pegar toda a LDB. Então, vamos lá. Eu sou Cleusa Passos. Vai logo dando um like aí. Se não é inscrito, se inscreva no meu canal. E preste atenção, porque ela está muito boa para você estudar. Garanto que você não vai esquecer nada, mas tem que se concentrar. Ok? Vamos lá! Bom, gente, a LDB, ela começa no título 1 da educação e o seu artigo 1º abrange os processos formativos, pois a educação se desenvolve aonde? Na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Já no primeiro parágrafo, fala sobre o que a lei disciplina, que é a educação escolar, e por meio do ensino que ela se desenvolve em escolas da gente, instituições próprias. E no parágrafo 2º, a educação escolar vincula-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, é isso aí, gente. Vamos lá. No título 2, nós já vamos estar falando dos princípios e fins da educação nacional. Então, no artigo 2º, a gente já viu ali que fala dos princípios de liberdade, ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando e o seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação do trabalho. Então, lembrando da finalidade e para que ele está estudando. No artigo 3º, o ensino será ministrado com base nos princípios. Olha esses princípios aqui, gente. Vocês têm que pensar que nós temos. Então, vamos lá. Inciso 1º, fala de igualdade, lembrando do acesso e permanência. 2º, liberdade. A liberdade para aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o quê? A cultura, o pensamento, a arte e o saber. Pensa nessas 4 palavrinhas. O 3º, nós ouvimos todo dia, pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas, respeito à liberdade e apreço, gente, à tolerância. Depois a gente fala das instituições públicas e privadas, a gratuidade do ensino público, claro, nos estabelecimentos oficiais, valorização do magistério, depois a gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação, de toda a legislação do país. Garantia de padrão de qualidade, a valorização da experiência extraescolar do aluno, que é importante, a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, consideração com a diversidade étnico-racial, esse a gente não pode esquecer. Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Depois a gente já vai lá no inciso 14, né? Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária. De quem? Das pessoas surdas, surdos cegos e com deficiência auditiva. Viram que foi incluído agora pela lei aqui em 2021, Lei 14.191? Vamos ficar atentos, gente, com essas leis. No título 3, do direito à educação e do dever de educar. O artigo 4º, gente, do título 3, vai falar todo ele da gratuidade. Então, educação básica obrigatória dos 4 aos 17 anos, a pré-escola, o ensino fundamental, o ensino médio, a educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade, porque a educação infantil só até essa idade. E o atendimento educacional especializado, gente. Toda vez que eu falar do educacional especializado, a gente fala dos educando com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, fala sobre a gratuidade. Depois, então, a gente continua aí.
ensino fundamental e médio, para todos que não fizeram nem na idade própria. Então, o acesso aos níveis mais elevados, é claro, segundo a capacidade de cada um. Tem as provas, né, gente? Tem o Enem. Então, a oferta de ensino noturno regular, adequando as condições do educando, oferta de educação escolar regular para jovens e adultos. Também aqui nós vamos entrar no atendimento educando em todas as etapas da educação básica, por meio dos programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Claro que daí vai falar do inciso 9, dos padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade mínima por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. A vaga na Escola Pública de Educação Infantil ou de Ensino Fundamental é mais próxima de sua residência toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Lembrando, gente, que para o ensino médio não precisa ser perto de casa, só até o fundamental, tá bom, gente? O ensino médio pode ter matrícula em qualquer lugar, e qualquer lugar do município, tá? Não precisa ser perto de casa. E no artigo 4A, que é incluído pela lei aqui em 2018, é assegurado o atendimento educacional até quando ele está internado, o aluno de educação básica, para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de sua competência federativa. Então, gente, tá aí. No artigo 5º fala do acesso à educação básica obrigatória, direito público subjetivo, qualquer cidadão, grupo de cidadão, enfim, todo mundo que tem legalidade constituída. Então, o poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá recensear os alunos, fazer a chamada pública, zelar junto aos pais responsáveis pela frequência à escola. E em todas as esferas administrativas, o poder público deve assegurar, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório. Depois, qualquer das partes mencionadas tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário. No parágrafo 4º, comprovada a negligência da autoridade de competência, eles podem ser responsabilizados por crime de responsabilidade. E no 5º, para garantir o cumprimento da obrigatoriedade do ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independente da escolarização anterior. E no artigo 6º, a gente sabe que é dever dos pais, o responsável, efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. No artigo 7º, a gente fala sobre a iniciativa privada, com os 3 incisos: cumprimento das normas gerais da educação nacional, autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público e a capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no artigo 213 da Constituição Federal. Então, é claro, o ensino privado, eles têm que ter a capacidade de autofinanciamento, né? Não tem como ter dinheiro da escola pública ali. Aí foi acrescentado o artigo 7º-A. Então, fala um pouquinho sobre o aluno de religiões, né? Então, todos os alunos matriculados em instituição pública e privada, de qualquer nível, é assegurado ausentar-se à prova ou de aula marcada para o dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado. E como isso pode ser feito? Prova ou aula de reposição, trabalho escrito ou outra modalidade. E aí tem o parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º, que fala a respeito sobre a observância dos parâmetros curriculares, como será o cumprimento dessa forma de prestação alternativa, e as instituições implementarão progressivamente, no prazo de 2 anos, as providências e adaptações necessárias à adequação do seu funcionamento. E aí a gente, no 4º aqui,
Claro que isso não se aplica ao ensino militar. No título 4º, vai falar sobre a organização da educação nacional. E a gente já vem com o artigo 8, que fala sobre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Parágrafos 1º. A União caberá a organização política nacional da educação, articulando os diferentes níveis de sistema e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Então, o sistema de ensino, eles terão liberdade de organização, claro que dentro dos termos da lei. Então, o artigo 9º vai falar que a União se incumbirá de quê? Qual o regulamento? Elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração, com os estados, distrito e município. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal do Ensino e dos territórios e prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória. E com isso vai exercer sua função redistributiva e supletiva. Está falando da União, gente. Lá no inciso 4º, fala da colaboração entre eles, com a União, com os estados, Distrito Federal e os municípios, as competências e diretrizes para a educação infantil, fundamental e o médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos de modo a assegurar formação básica comum. E aí a gente entra, foi incluído em 2015, o inciso 4A, que é estabelecer em colaboração com os estados, Distrito Federal e os municípios, diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento na escola básica, na educação básica e na educação superior de alunos com altas habilidades ou superdotação. Então, aí a gente ainda continua com os incisos que fala sobre coletar, analisar e disseminar informação sobre a educação, assegurar o processo nacional de avaliação do rendimento escolar em toda a educação básica, baixar normas gerais sobre curso de graduação e pós-graduação, assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino. Depois vem autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar os cursos das instituições de educação superior. E aí temos os parágrafos. Primeiro, que fala da educação na estrutura educacional, que tem que ter o Conselho Nacional de Educação com função normativa e de supervisão, e tem que ser permanente, criado por lei. No segundo, para o cumprimento dos dispostos nos incisos 5º ao 9º, a União terá acesso a todos os dados e informações necessárias de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. No terceiro, vai falar sobre as atribuições constantes do ensino nono, poderão ser delegadas aos estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de educação superior, é claro. E no artigo 10º, a incumbência dos estados. Então, continua, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino, definir com os municípios, está falando do estado agora, como será essa forma de colaboração na oferta do ensino fundamental, assegurando a distribuição proporcional das responsabilidades entre estado e município, e de acordo, claro, com a população atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma delas. No inciso 3º, a gente vai falar sobre elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação. Claro que o Estado não pode incumbir de elaborar e executar políticas do seu Estado, não tendo consonância com as diretrizes e os planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus municípios. Autorizar, no inciso 4º, a gente vai ver que é autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente,
os custos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. No quinto é baixar as normas complementares. Sexto, assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. Só que aí veio, em 2009, outra redação. No sexto, assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que o demandarem, respeitado o artigo 38 desta lei. Até quem estiver fora da idade, né, gente? Na escola acontece muito isso. Já tem 18 anos, vai para a EJA. Mas ele pode ficar assim de dia. E o sétimo, assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. E ao Distrito Federal, aplicar-se as competências referentes aos estados e municípios. No artigo 11, fala da incumbência dos municípios, que é a mesma coisa da União, do estado, só que agora a incumbência é só do município mesmo, né? Então, você pode ver que repete praticamente, só que é dentro do município. E, claro, que o município oferece educação infantil em creche e pré-escola, com prioridade ao ensino fundamental, permitido a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, os municípios, eles têm incumbência, e claro que a educação infantil, a prioridade é o ensino fundamental. Se eles querem ofertar, Linhares lá tem educação superior, que é da prefeitura, mantida pela prefeitura, né? Tem um vínculo com a prefeitura. Mas eles não podem manter esse ensino superior se os percentuais mínimos não estão sendo utilizados na creche pré-escola e o ensino fundamental. E assumir o transporte escolar do município. E os municípios poderão optar por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor ele um sistema único da educação básica. Aí a gente vem aqui com a incumbência no artigo 12, né? A incumbência, os estabelecimentos de ensino, respeitadas normas comuns e a do seu sistema de ensino, terão a incumbência de. Agora está falando diretamente dos estabelecimentos de ensino. Então, elaborar e executar sua proposta pedagógica, administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecida, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento, articular-se com as famílias e a comunidade, criando o processo de integração da sociedade com a escola. No sétimo, informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, se for o caso, responsáveis legais, sobre a frequência e o rendimento dos alunos. Também com a execução da proposta pedagógica da escola. Aqui no oitavo, a gente notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentam quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Então, é 30% dos 25%, né, da frequência, dos 75% da frequência, que no caso são 25% de faltas. Então, é o 30% em cima. Promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, que é o bullying, né, no âmbito das escolas. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. E, no inciso 11, promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas. No artigo 13, vai falar dos docentes. No artigo 12, falou
da incumbência das instituições, agora dos docentes, que é a mesma coisa, né? Fala da proposta pedagógica, elaboração, cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica, zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer estratégia de recuperação para os alunos de menor rendimento, ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecido, colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e comunidade. No artigo 14, o sistema de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. E no artigo 15, o sistema de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integra os progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. No artigo 16, o Sistema Federal de Ensino compreende. Só voltando lá, gente, que cada vez nós começamos lá na União, a incumbência, terminamos lá no artigo 15, falando sobre a incumbência do professor, e agora no 16 a gente vai falar sobre o Sistema Federal de Ensino, que ele é compreendido pelas instituições de ensino mantidas pela União. Então, aqui fala do federal, mas no 17 fala do Estado e do Distrito Federal, que aí interessa a gente, que as instituições de ensino mantidas respectivamente pelo Poder Público Estadual e pelo Distrito Federal. No inciso 2º, as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público Municipal. No inciso 3º, as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada. No inciso 4º, os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente. No parágrafo único, nós temos que no Distrito Federal, as instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada, integram seu sistema de ensino. Isso é só no Distrito Federal, não é nosso caso, gente. E os sistemas municipais, que vem falar aqui no artigo 18, compreendem o ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidos pelo Poder Público Municipal, as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada e os órgãos municipais de educação. No artigo 19, fala sobre as instituições de ensino dos diferentes níveis e classificam-se nas seguintes categorias administrativas. Então, nós temos as públicas, as privadas, as comunitárias, né? No parágrafo 1º, tem as instituições de ensino que se referem às privadas e às comunitárias, podem qualificar-se como confessionais, atendida a orientação confessional e a ideologia específica. No parágrafo 2º, fala as instituições de ensino a que se referem os ensinos 2 e 3 do caput deste artigo, podem ser certificadas também como filantrópicas na forma da lei. Aí o artigo 20, né? Foi revogado. Aí a gente vem para o título 5, que fala dos níveis e das modalidades de educação e ensino. E aí no capítulo 1, da composição dos níveis escolares. Então, a educação escolar, gente, ela está composta pela educação básica e a educação superior, né? A básica a gente sabe que é formada pelo infantil, ensino fundamental e ensino médio. Bom, então nós chegamos no capítulo 2, capítulo 2º, né, da educação básica, seção 1ª. E aí, gente, vamos prestar bastante atenção, porque são detalhezinhos aqui desse capítulo que cai em quase toda a prova de concurso para professor, para pedagogo. Então, vamos lá, gente. Então, da educação básica começa no artigo 22, que fala da finalidade da educação básica, que é desenvolver o educando
assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecendo meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. No artigo 23 vai falar da organização da educação básica, que é em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de período de estudos, grupos não seriados com base na idade, é claro, na competência e em outros critérios, ou outra diversa organização. Sempre com interesse na aprendizagem, é claro. E aí tem o parágrafo 1º que fala sobre reclassificar os alunos, quando trata, claro, de transferência entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais, é claro. Depois, no parágrafo 2º, vai falar do calendário escolar, né? Que tem que se adequar às peculiaridades locais. Claro que não pode, nessa adequação, não pode reduzir o número de horas previstas. E quais são essas horas, né? A educação básica, nos níveis que tem, seguem as regras comuns. 800 horas para o fundamental e o médio distribuída por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar. Claro que exclui o tempo de exames finais, tá, gente? Recuperação, final. E aí, no inciso 2º, vai falar da classificação. A classificação pode acontecer em qualquer série e etapa, claro que a primeira do ensino fundamental, né, exceto na primeira do ensino fundamental. E a classificação pode ser feita por promoção, pelo aproveitamento, né, da série anterior, e por transferências, candidatos procedentes de outra escola. E na linha C vai falar que, independentemente da escolarização anterior, claro, através de uma avaliação que vai definir o grau de desenvolvimento e experiência do candidato, aí pode permitir sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme a regulamentação no período do sistema de ensino, é claro. No inciso 3º, fala sobre a progressão regular por série, e aí o regimento escolar pode admitir forma de progressão parcial. Claro que tem que preservar a sequência do currículo. Lá no inciso 4º, fala que pode se organizar em classe ou turmas com alunos de séries distintas, quando se trata do ensino de língua estrangeira, artes ou até outros componentes curriculares. No inciso 5º, vai falar da verificação do rendimento escolar, que observa os seguintes critérios, né? Então, nós temos 5 alíneas aí. Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, claro que em cima do qualitativo, né, gente? Possibilidade de aceleração de estudos, possibilidade de avanço nos cursos, aproveitamento de estudos concluídos com êxito e obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo. E aí, no inciso 6º, vai falar da frequência, que fica a cargo da escola. No inciso 7º, cabe a cada instituição expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série, diplomas ou certificado de conclusão de curso. E aí a gente já vai lá para o parágrafo 1º, que volta aqui a falar da carga horária mínima, que deverá ser ampliada de forma progressiva no ensino médio para 1.400 horas. Isso foi incluído pela Lei 13.415 de 2017, e no parágrafo 2º vai falar que os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de jovens e adultos e de ensino regular. É a EJA, né? A EJA e o ensino noturno regular. No artigo 25, está falando da adequação entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Aí vem o parágrafo único para complementar que cabe ao o sistema de ensino à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais.
estabelecer parâmetro para entendimento do disposto neste artigo. E aí, no artigo 26, veio uma redação em 2013, que fala dos currículos da educação infantil, do fundamental e do ensino médio, deverão ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, com características regionais e locais da sociedade, é claro. E aí, vem para o parágrafo 1º do artigo 26, que fala sobre o estudo da língua portuguesa, matemática, conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil, que fala do currículo obrigatório, é claro, nessas disciplinas. Aí, a gente chega aqui no parágrafo 2º, que o ensino de arte, principalmente de expressões regional, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. E no parágrafo 3º fala sobre a educação física, que é integrada à proposta pedagógica, é componente curricular obrigatório, sendo sua prática facultativa aos alunos. Como, gente? Que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, tenha maior de 30 anos de idade, que estiver prestando serviço militar inicial ou em situação similar, que estiver obrigada à prática da educação física. Né? Então, fica aí. O inciso 4º é amparado pela Lei número 1044, de 21 de outubro de 69. O 5º foi vetado e o 6º, que tem a prole. No parágrafo 4º, o ensino de História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnia. No parágrafo 5º, vai falar do currículo do ensino fundamental. A partir do 6º ano será ofertada a língua inglesa, a partir do 6º ano. E a gente vai lá para o parágrafo 6º, que fala: as artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular que trata o parágrafo 2º desse artigo. Aí a gente vai para o parágrafo 7º, a integralização curricular poderá incluir, a critério do sistema de ensino, projetos, pesquisas envolvendo os temas transversais que trata o CAPT. No parágrafo 8º, a exibição de filmes de produção nacional constituirá a componente curricular complementar integrada à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 horas mensais. Esta foi a parte 1 da nossa LDB e, em seguida, eu vou começar com outro vídeo na parte 2, porque é muito grande mesmo a nossa LDB. Dá um like, gente. E, se você não é inscrito, se inscreva para a gente continuar aqui a segunda parte. Beleza? Dá uma comentada aí, tá bom?